Pessoal, continuando o nosso conteúdo aí, vou falar agora um pouco sobre a reta tangente. E aí a gente vai nesse momento usar o limite, né, para a gente definir a derivada, né? Então nós vamos definir o que é a inclinação de uma curva, né, para em seguida encontrar a equação tangente a essa curva num determinado ponto, né? Então, o que é a inclinação? Quando se fala de inclinação, né? Seja y igual a f de x uma curva, está aqui falando algumas coisas, né? E aqui está falando sobre a inclinação. Então, por exemplo, você tem essa reta aqui, ó. Você tem a reta aqui. A inclinação seria relativa a esse ângulo alfa aqui, ó. Mais assim, especificamente, a inclinação da reta, ela é a tangente do seu ângulo, né? Então, a reta está aqui, ela tem um ângulo de inclinação, né? Você fala a inclinação da reta é a tangente desse ângulo, por definição é isso, né? E a tangente ela é calculada dessa forma, né? Ela é, se você pegar, por exemplo, aqui esse desenho que eu fiz aqui, ó, você consegue montar aqui um triângulo retângulo, né? Onde em relação ao alfa o cateto oposto é esse e o cateto adjacente é esse. E a tangente de um ângulo, na relação trigonométrica aqui, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, isso é a ideia de inclinação. Aqui eu coloquei o seguinte, ó. Coloquei algumas situações aqui. Deixa eu até colocar os pontos aqui. Então, aqui eu tinha uma função f de x. Está aqui a função f de x. Vou falar mais um pouco sobre isso para ficar mais claro, né? Então, a função f de x. Peguei uma reta qualquer aqui, né? Então, aqui eu coloquei o ângulo de inclinação. Então, alfa aqui é o ângulo de inclinação da reta, alfa. Aí a minha reta está aqui, ela toca na minha função nesse ponto, que é o ponto x1, y1. Ela continua aqui, toca nesse outro ponto, que é o ponto x2, y2, certo? Se eu fizer uma linha aqui, ó, paralela ao eixo x, né, essa reta que formou o ângulo alfa aqui, ela também vai formar o mesmo ângulo alfa aqui. Isso aí, se eu não me engano, é um conteúdo que a gente estuda lá no ensino fundamental. Você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, né? O que é a inclinação da reta? A inclinação, quando você fala inclinação de uma reta, é sempre a tangente desse ângulo aqui, ó. É sempre a tangente desse ângulo, isso que é inclinação. Como esse ângulo aqui é igual a esse, então falar da tangente desse aqui é a mesma coisa de falar da tangente desse aqui. Só que falar da tangente desse aqui é mais fácil porque esse é um ângulo que está dentro de um triângulo retângulo, ó. E a tangente de um ângulo que está num triângulo retângulo é calculada como cateto oposto, né? E o cateto oposto aqui seria y2 menos y1, ó. Daqui até aqui embaixo é o y2. Daqui até aqui embaixo é o y1. Então, esse pedaço é o y2 menos y1. E esse outro cateto aqui é o que a gente chama de cateto adjacente. Nesse caso, é o x2 menos x1. Porque daqui até aqui é o x2 e daqui até aqui é o x1. Se eu faço x2 menos x1, vai dar justamente isso aqui, ó. Então, o que é a tangente de alfa? O que é a tangente desse ângulo? É o cateto oposto, que é esse aqui, sobre o cateto adjacente, que é esse aqui, ó. Então, a tangente de alfa, que é isso aqui, é o que a gente chama de inclinação da reta. Então, a inclinação de uma reta é sempre a tangente do seu ângulo aqui, ó. Tangente desse ângulo aqui, ó. Certo? Que pode ser calculado assim, desde que você tenha dois pontos da reta aí. Tá. Aqui eu coloquei de novo a reta, tá? Aqui a reta, né? A inclinação dela é isso aqui. E eu falei no início que a gente ia comentar sobre a reta tangente. Essa reta, ela não é uma reta tangente a essa função, porque ela está tocando essa função em dois pontos, nesse ponto e nesse ponto aqui, ó. Só que eu estou querendo trabalhar com a reta tangente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto aqui e vou arrastar ele aqui em cima, ó. Então, arrastando aqui, aí ele vai chegar aqui, aí a reta vai continuar pegando em dois pontos. Vou continuar arrastando ele, ó, o x2, trouxe ele para cá, ó. Vou continuar arrastando ele, vou trazer ele para cá agora, o x2 vai ficar aqui, ó. E a reta passando por dois pontos, ó. Vou arrastar ele para mais próximo aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou arrastando o x2 para cima do x1, certo? Né? De tal forma
que essa distância entre o x2 e x1 só está diminuindo. Então, o que eu estou calculando aqui, na verdade, é um limite. Ó. Eu estou fazendo um limite dessa função com o x2 se aproximando do x1. Eu estou arrastando o x2 para cima do x1. Ó. Ele estava aqui, depois trouxe ele para cá, depois trouxe ele para cá, depois trouxe para cá, e assim por diante. Né? Então, aqui, na verdade, a gente tem aqui a tangente desse ângulo, é a inclinação, aqui calculado sobre a reta, né, que é uma reta secante aqui, que ela está tocando em 2 pontos. E aqui já em relação a uma reta tangente, porque se o x2 tende a x1, esse x2 vai se aproximando de x1, vai chegar um momento que os 2 pontos vão estar tão próximos um do outro que você nem consegue distinguir. Então é como se esses 2 pontos fossem um ponto só, e aí você teria a reta que a gente chama de reta tangente, certo? Então, é essa a ideia que a gente tem. Eu só vou usar uma notação diferente. No lugar do y2, eu vou usar f de x mais h. No lugar de y1, eu vou usar f de x. Certo? E a distância entre x2 e x1, eu vou chamar de h. E aí, esse limite aqui, ó, eu vou poder escrever ele dessa forma aqui. Ó. Então, esse limite aqui, ele gera o coeficiente angular da reta tangente. Então, esse limite, ele gera o coeficiente angular da reta tangente. Então, toda vez que eu quiser calcular uma reta tangente, o seu coeficiente angular pode ser calculado por essa fórmula aí, certo? Então, escrevendo a equação de uma reta, y igual a mx mais n. Esse m aqui, ó, né, toda vez que você isolar o y numa equação de reta, quando você isola o y, essa equação chama equação reduzida da reta. Esse m aqui ele é conhecido como coeficiente angular da reta tangente. Ou seja, ele é calculado através dessa fórmula aqui, ó, desse limite aqui. O n é o coeficiente linear. Ele é o ponto que a reta toca o eixo y, certo? Mas esse m é o que a gente chama de coeficiente angular da reta. E se a reta é tangente, esse m é calculado através desse limite aqui.